Esse caso chamou bastante atenção um tempo atrás, alguns dias atrás, no dia 12 de junho, né, teve esse caso aqui que um advogado pediu a condenação do próprio cliente. Tá? Ele era advogado de defesa de um cara que estava sendo acusado de tráfico de drogas e não sei o que lá. E na hora das alegações finais, ele pediu a condenação do próprio cliente, disse que concordava com o Ministério Público, que era para condenar o próprio cliente, coisa e tal. É lógico, isso não é uma coisa correta de fazer, ele estava arriscado perder a OAB dele, porque, veja, a pessoa, por mais que ela seja um criminoso, mesmo que na concepção dele o cara fosse mesmo um criminoso, ele é um profissional, ele tem que defender a pessoa, né? O advogado está ali para defender o cliente, por mais que ele considere o cliente culpado. Enfim, isso acabou gerando problemas, a juíza determinou que o réu estava indefeso e, portanto, teve que determinar um outro advogado para defender o réu, né? Um advogado público da Defensoria Pública ou um outro advogado qualquer, realmente um absurdo, causou uma confusão danada, isso pode ter prejudicado mesmo o réu dele, né? E agora ele foi encontrado morto, tá? Esse advogado que concordou com a condenação do próprio cliente foi encontrado morto em Santa Catarina. E aí, estão investigando, tá? Parece que a principal linha de investigação é suicídio, ou seja, o cara não estava bem da cabeça já, né? Até para fazer uma coisa dessa, qualquer advogado sabe que é dever do advogado defender o cliente. Ah, mas o cliente é um filho da puta, é culpado mesmo. Você tem a obrigação de defender o cara na melhor da sua capacidade, é lógico. Ninguém tem a obrigação de conseguir livrar a pessoa, porque se a pessoa for culpada mesmo, vai ser condenada. Mas né, você tem que, dentro do melhor do possível que você vai fazer ali, defender o cara. E não se sabe se foi porque ele tinha problemas mentais mesmo e acabou tirando a própria vida, ou então ele pode ter sido morto pelo cliente dele, né? Porque isso, sem dúvida alguma, prejudicou o cliente dele, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de junho de 2026, às 7 da noite, e essas notícias foram sugeridas por Zomop, ChatGPTista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu ia até falar sobre esse caso na época que aconteceu isso aqui, mas acabei não falando. Acabei não falando porque não é um caso tão relevante assim, né? Enfim, mas é um caso absurdo. É aquilo que eu falo sempre para vocês. Não se pode dizer que um advogado é um criminoso por defender um criminoso, né? Houve uma época que se falava que a Viviane Barsi ela era advogada do PCC porque ela tinha defendido, ou ela era ligada ao PCC porque ela tinha defendido uma cooperativa de ônibus em São Paulo que era ligada ao PCC. Aliás, eu não sei não, hein? Parece que teve hoje uma operação aí que prendeu um vereador do PT que era ligado exatamente a mesma coisa, ligado ao PCC, ligado a coisa. Mas se ela era só advogada desse pessoal, ela estava no papel dela de advogado. Não quer dizer a pessoa ser advogado de algum criminoso, não quer dizer que a pessoa seja cúmplice no crime, né? O advogado pode até não concordar, mas ele tem que defender a pessoa. Ele, pelo nosso sistema de direito, ela tem o direito de ter uma defesa técnica de um advogado, né? Então aqui, o advogado, isso aconteceu no dia 11 de junho desse ano, tá? E a juíza surpreendida com a posição registrou que não poderia aceitar a ordem do defensor na audiência de instrução, e a Ordem dos Advogados do Brasil diz que vai apurar a situação, poderia até tirar a carteira dele, porque sem dúvida alguma é um problema aqui. Um réu por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo foi considerado indefeso pela justiça durante uma audiência de instrução em Florianópolis, após o próprio advogado concordar com o pedido de condenação feito pelo Ministério Público de Santa Catarina. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil diz que apura a situação. Ao ser chamado para dar suas alegações finais, o advogado Rodrigo Pantaleão concordou que as acusações do promotor que havia se manifestado logo antes. O G1 ocultou o nome do preso no vídeo, né? A defesa corrobora as afirmações exaladas pela Promotoria de Justiça, nada mais, Excelência. Respondeu. A reportagem tenta contato com o advogado desde quarta-feira. Isso aqui é um problema seríssimo, porque olha só quantos problemas que o cara criou para ele nessa brincadeira. Ele criou o problema com a OAB, porque o que ele fez é ilegal, é exercício ilegal da profissão, ele tem que defender a pessoa. Segundo, ele criou um problema do tipo, que cliente que vai querer ser cliente desse cara agora? Como é que esse cara vai conseguir outro contrato? Pode ter sido isso, tá? Ele percebeu que o caso criou um nome grande, todo mundo ficou sabendo do que aconteceu,
ninguém mais vai querer contratar o senhor Rodrigo Pantaleão. Como é que você vai contratar um advogado que pode virar contra você no final das contas, né? Então, ou seja, mesmo que a OAB não tire a carteirinha dele, de certa forma ele não consegue mais emprego como advogado, porque ninguém vai querer contratar um cara que na hora final vai virar contra o cliente, né? E não é só isso, né? Ele certamente deixou o cliente dele bastante chateado, né? Porque mesmo que depois o cliente dele tenha tido uma defesa técnica, vamos supor que o cliente tenha sido condenado, né? Ele vai falar, pô, fui condenado porque o idiota do meu advogado falou que eu era culpado, né? Concordou com o promotor, né? E por outro lado, né, se ele não for condenado, mesmo assim ele fala, poxa, corri risco por causa daquele cara idiota que falou que eu era culpado, né? O advogado de defesa tem a obrigação de defender a pessoa, seja um estuprador, seja um pedófilo, seja o que for. Se você é advogado da pessoa, você tem que defender a pessoa. Se você não está pronto para fazer esse tipo de coisa, meu amigo, você não está pronto para ser advogado, né? Então, aqui, ao chamar das suas alegações, a gente falou aqui, o vídeo da sessão online mostra que o Pantaleão permaneceu no celular durante toda a fala do promotor e só voltou a prestar atenção. Então pode ser também que o cara não estava nem aí para porra nenhuma, né? Mas aí, de novo, mais uma vez, faltou com o papel dele. Ele deveria defender o cliente dele de uma forma ou de outra, né? Ao receber a resposta, a juíza registrou que não poderia aceitar aquela posição, que teria que reconsiderar o réu indefeso. O advogado mesmo assim reforçou que naquelas eram as alegações finais da defesa e se dirigiu ao réu para explicar a situação. Eu estou considerando o senhor indefeso, o senhor merece uma defesa, ainda que o senhor tenha admitido parte das questões ilícitas, porque esse é um ponto, tá? O réu pode ser culpado, mas no mínimo o advogado tem que lembrar, não, mas tem atenuante disso daqui, tem um monte de questões na lei, né, de benefícios da lei, de questões de atenuantes e coisa e tal, né, enfim, o advogado tem a obrigação de fazer o melhor possível pelo cliente dele. Ele vai ser condenado? Vai ser condenado, mas seja condenado pelo mínimo possível, né, tenha o máximo de benefícios possível pela lei. Então a juíza falou, eu dou 3 dias para o senhor constituir um novo defensor. Se o senhor não constituir um novo defensor, eu vou nomear o defensor dativo, né, a Defensoria Pública, para o senhor. A Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina informou que solicitou informações à magistrada, além de documentos relacionados para compreender as circunstâncias dos fatos. E destacou também que não tolera condutas que possam representar violação aos deveres éticos inerentes ao exercício da profissão. O advogado está absolutamente errado. Eu sei que para um leigo pode parecer assim, cara, mas o cara sabia que o cara era culpado, ele quis condenar o cara mesmo, ele era advogado de defesa, mas queria condenar o cara mesmo. Mas, meu amigo, não pode, cara. A pessoa tem que ter o direito de defesa dela, tem que ter alguém para falar por ela ali, para tentar da melhor maneira possível, mesmo que não livre a pessoa totalmente, mas vai, né, melhorar um pouco a situação, diminuir o tempo de pena, diminuir as condições da pena, né? Um absurdo esse tipo de coisa, tá? E, bom, aqui, ó. A denúncia do crime que ocorreu no dia 22 de fevereiro, no dia 12 de fevereiro de 2026, no bairro de Sambaqui, em Florianópolis, foram apreendidas na casa do réu 30 petecas de cocaína já embaladas para venda, um frasco, não sei o que lá, e coisa e tal. Mas, ou seja, mesmo com todas as evidências, o cara, não, mas tem que dizer qual é a linha e falar alguma coisa, e tem que defender o cara, né? Enfim, sem dúvida alguma foi um erro do advogado. E aí que a gente vem para a segunda parte dessa história. O advogado que concordou com a condenação do próprio cliente foi encontrado morto. Eu não sei, a primeira coisa que me parece aqui é que o cara não estava bem da cabeça, né? Já desde aquela época. Ou então, acabou se vendo numa situação muito ruim depois daquilo que ele fez, né? Segundo o delegado Alex Bonfim, da Delegacia de Homicídios da capital, o cara foi encontrado sem vida, o corpo foi localizado por moradores, após moradores relatarem um forte odor dentro de um imóvel. A linha de investigação não foi informada. As primeiras informações apontam que o advogado já estava em óbito há alguns dias antes de ser encontrado em casa. O imóvel não estava com sinais de invasão e a vítima não tinha sinais de lesão. Então é possível que tenha sido realmente suicídio, né? Bom, não sei, não sabemos. Vai ser investigado o caso aqui e eles vão detectar isso aqui, porque pode ser também, né? Pode ser um homicídio também, né? Como eu falei, o pessoal, o cliente dele pode ter ficado muito chateado com ele, ou o cliente ou pessoas ligadas ao cliente podem ter ficado muito chateadas com o cara, né? Mas, de novo, não dá para descartar que ele próprio ficou muito chateado, porque ele deve ter percebido depois que esse caso ganhou uma proporção muito grande. Um monte de gente deve ter falado, eu imagino que ele perdeu clientes, né? Pessoas que eram clientes dele viraram e falaram, não quero mais, eu vou querer um advogado que diz que não vai, pode resolver me acusar depois, no meio da audiência, né?
Então, ele pode ter perdido clientes, ele pode ter visto que ficou numa situação complicada profissionalmente, né? E também estava arriscado perder a carteirinha dele da OAB, porque, de novo, isso é ilegal um advogado fazer isso. O advogado tem a obrigação de defender o cliente, mesmo que ache que o cliente é um filho da puta, mesmo que ache que o cliente merecia condenação, coisa e tal, é dever do advogado defender ele da melhor maneira possível, né? Enfim, é uma situação muito triste, é uma pena, meus sentimentos aí, a família, os amigos do advogado, algo muito triste, mas não sabemos também se tem a ver com esse caso, porque pode ser também que fosse um problema independente desse caso, ele já estivesse com problemas, já estivesse com... enfim, não sabemos o que aconteceu, né? Mas de qualquer forma fica o aviso. Para ser advogado tem que ter esse tipo de estômago. E se decidir defender um cliente, tem que defender o cliente. Não tem esse negócio, mas depois eu vi que o cara é um bandido mesmo. Mas você é o advogado do cara. Ser advogado de uma pessoa não é ser cúmplice da pessoa. Não pode confundir as duas coisas. Muito embora, às vezes aconteça, tá? Do advogado se tornar cúmplice do cliente. Mas não é o padrão isso, né? Só pela advocacia não acontece isso. Enfim, vamos aguardar aí a definição da polícia para ver o que aconteceu nesse caso, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.